Você já teve a sensação estranha de que algo dentro de você sabe coisas que você ainda não descobriu? Aquela intuição que te puxa para certas direções, aquele desconforto que aparece sem motivo aparente, aquela inquietação que não te deixa em paz, mesmo quando tudo parece estar bem na superfície. Você tenta ignorar, tenta se distrair, tenta seguir em frente como se nada estivesse acontecendo, mas tem algo ali, algo que insiste em chamar sua atenção, algo que parece estar esperando o momento certo para se revelar. E se eu te dissesse que o simples fato de você ter clicado nesse vídeo, de ter parado aqui entre milhares de outros conteúdos disponíveis, não foi um acidente? E se eu te dissesse que existe uma parte de você, uma parte muito mais antiga e muito mais sábia do que sua mente consciente, que te trouxe até aqui porque você está pronto para ouvir algo que precisa ouvir? Se você sente que está num momento de virada, que algo precisa mudar, mas você ainda não sabe exatamente o que, então continue assistindo, porque o que eu vou compartilhar hoje pode ser exatamente o que essa parte escondida de você está tentando te mostrar há muito tempo. Existe uma experiência que muitos de nós conhecemos, mas raramente paramos para examinar com cuidado. É aquela sensação de estar vivendo uma vida que parece correta por fora, mas que por dentro ressoa como algo incompleto, como uma música tocada na tonalidade errada. Você acorda, cumpre suas obrigações, interage com as pessoas, faz o que precisa ser feito. E, no entanto, existe um ruído de fundo constante, uma espécie de sussurro que você não consegue decifrar completamente. Às vezes, esse sussurro se manifesta como ansiedade sem causa aparente. Às vezes, como uma tristeza que não se conecta a nenhum evento específico. Às vezes, como sonhos estranhos que te deixam perturbado mesmo depois de acordar. Você tenta racionalizar, tenta encontrar explicações lógicas, tenta se convencer de que é apenas estresse, ou cansaço, ou que vai passar. Mas não passa. Porque aquilo que está tentando emergir não pode ser silenciado pela razão, não. Pode ser resolvido pela força de vontade. Não pode ser ignorado indefinidamente, sem consequências. E antes de continuar, eu preciso te fazer uma pergunta. E quero que você seja completamente honesto consigo mesmo. Há quanto tempo você sente que existe algo dentro de você, querendo sair, querendo ser visto, querendo ser reconhecido? Há quanto tempo você carrega essa sensação de que tem uma versão sua que ainda não nasceu, que ainda está esperando permissão para existir? Porque eu sei como é carregar isso. Eu sei como é acordar todo dia com essa inquietação que você não consegue nomear, essa sensação de que você está vivendo apenas uma fração do que poderia viver. E a pior parte é achar que você é o único, que todo mundo ao redor já resolveu isso, que só você está preso nesse limbo entre quem você é e quem você sente que deveria ser. Mas você não está sozinho. Milhares de pessoas, assistindo esse vídeo, agora sentem exatamente a mesma coisa. Então desce nos comentários e escreve apenas isso. Eu sinto que tem algo querendo emergir. Não precisa explicar, não precisa dar detalhes. Só essa frase. Porque quando você escreve isso, você está dizendo para outra pessoa que vai ler seu comentário que ela também não está sozinha nessa sensação. E às vezes, isso é tudo que alguém precisa para começar a ter coragem de olhar para dentro. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, passou a vida inteira estudando essa dimensão oculta da experiência humana. Ele descobriu algo que revolucionou nossa compreensão de quem somos. A maior parte do que nos move, do que nos motiva, do que nos faz sofrer e do que nos faz desejar, não está acessível à nossa consciência comum. Existe um vasto território psíquico que ele chamou de inconsciente, um oceano profundo sobre o qual nossa mente consciente flutua como um pequeno barco. E esse oceano não é vazio nem caótico. Ele é povoado por memórias esquecidas, desejos reprimidos, medos ancestrais, impulsos transformadores e uma sabedoria acumulada que transcende nossa experiência individual. O que Freud nos mostrou é que não somos senhores em nossa própria casa. A consciência que chamamos de eu é apenas a ponta visível de um iceberg imenso,
e a maior parte do que determina nosso comportamento, nossas escolhas, nossos padrões repetitivos, está submersa em águas que não conseguimos ver diretamente. Mas aqui está o ponto crucial, que muitos não entendem. O inconsciente não é nosso inimigo. Ele não está tentando nos sabotar ou nos destruir. Na perspectiva mais profunda da psicanálise, o inconsciente está constantemente tentando se comunicar conosco, tentando nos mostrar verdades que precisamos ver, tentando nos guiar em direção a uma vida mais autêntica e integrada. O problema é que aprendemos a ignorá-lo, a desconfiar dele, a tratá-lo como uma ameaça que precisa ser controlada. Pense na sua vida como uma casa com muitos cômodos. A consciência é apenas a sala de estar, o espaço onde você recebe visitas, onde você mostra uma versão editada e apresentável de si mesmo. Mas existem outros cômodos nessa casa, cômodos que você trancou há muito tempo, cômodos onde guardou tudo aquilo que não sabia como lidar, tudo aquilo que parecia perigoso demais para manter à vista. Cada experiência dolorosa que você não conseguiu processar completamente foi para um desses cômodos. Cada desejo que você aprendeu a considerar inaceitável foi trancado atrás de uma dessas portas. Cada parte de você que foi rejeitada ou criticada ou humilhada encontrou refúgio nesses espaços escondidos. E com o tempo, você esqueceu que esses cômodos resistem. Você construiu sua identidade inteira em torno da sala de estar, convencendo a si mesmo de que aquilo é tudo o que você é. Mas os cômodos trancados não desaparecem só porque você não os visita. Eles continuam lá, e o que está guardado dentro deles continua vivo, continua ativo, continua influenciando tudo que você faz mesmo sem você perceber. Freud chamou isso de retorno do reprimido. Aquilo que empurramos para fora da consciência não vai embora, apenas encontra outras formas de se expressar. Aparece nos seus sonhos como símbolos enigmáticos, aparece no seu corpo como tensões e doenças inexplicáveis. Aparece nos seus relacionamentos como padrões que você repete sem entender por quê. Aparece como aquela inquietação que te trouxe até esse vídeo, aquela sensação de que existe algo mais, algo que você está perdendo, algo que está esperando para ser descoberto. Mas existe um momento na jornada de muitas pessoas em que algo começa a mudar. É como se o inconsciente decidisse que chegou a hora, que você está finalmente pronto para ver o que ele tem tentado te mostrar. E ele começa a bater nas portas com mais força. Os sonhos ficam mais vívidos, mais perturbadores, mais impossíveis de ignorar. As sincronicidades começam a se multiplicar, aquelas coincidências significativas que parecem carregar uma mensagem. Você começa a se sentir atraído por certos temas, certos livros, certos vídeos, certas conversas, como se uma mão invisível estivesse te guiando em direção a algo. E você pode resistir, pode tentar manter tudo sob controle, pode se agarrar à identidade familiar que construiu com tanto esforço, mas há um custo em resistir a esse chamado. O custo é continuar vivendo pela metade, continuar sentindo que algo essencial está faltando, continuar carregando um peso que você nem consegue identificar direito. A outra opção é aceitar o convite do inconsciente, é começar a abrir aquelas portas trancadas, é ter a coragem de olhar para o que está guardado lá dentro. E isso não é fácil. Freud foi muito claro sobre isso. O processo de tornar consciente o inconsciente envolve enfrentar verdades sobre nós mesmos que preferíamos não ver. Envolve sentir emoções que passamos a vida inteira evitando. Envolve questionar a história que contamos sobre quem somos e por que somos assim. Mas é também o único caminho para uma liberdade real, para uma vida que não seja apenas uma repetição automática de padrões herdados e traumas não resolvidos. Houve uma paciente de Freud, uma jovem mulher que ele chamou de Ana O., cujo caso se tornou um dos mais famosos da história da psicanálise. Ela sofria de uma série de sintomas aparentemente inexplicáveis: paralisias, distúrbios de visão, dificuldade para falar, estados alterados de consciência.
Os médicos da época não conseguiam encontrar nenhuma causa física para seus problemas. Mas quando ela começou a falar sobre sua vida, sobre suas memórias, sobre experiências que havia enterrado profundamente, algo extraordinário aconteceu. Cada vez que ela conseguia trazer à consciência uma lembrança reprimida, cada vez que ela conseguia dar palavras a uma dor que havia sido silenciada, um dos seus sintomas desaparecia. Era como se o corpo estivesse falando aquilo que a mente se recusava a dizer. E, quando a mente finalmente assumia a responsabilidade de falar, o corpo podia descansar. Ana O chamou esse processo de cura pela fala, e ela não estava errada. O que ela descobriu, e o que Freud sistematizou depois, é que existe um poder imenso no ato de trazer à luz aquilo que estava nas sombras. Não porque falar magicamente resolve todos os problemas, mas porque o ato de reconhecer, de nomear, de integrar, transforma nossa relação com aquilo que nos assombra. O monstro no escuro perde muito do seu poder quando acendemos a luz e vemos que ele é feito das nossas próprias partes rejeitadas. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu sei que você não está apenas curioso sobre psicanálise ou buscando entretenimento intelectual. Você está aqui porque algo dentro de você reconheceu que essa mensagem é para você, que esse momento é importante, que existe uma oportunidade de transformação se apresentando. E eu quero te dizer que você não precisa fazer essa jornada sozinho. Esse canal existe para pessoas como você, pessoas que têm coragem de olhar para dentro, pessoas que não se contentam com respostas superficiais, pessoas que intuem que existe uma vida mais profunda e mais verdadeira esperando para ser vivida. Toda semana eu trago reflexões como essa, explorando os territórios do inconsciente, da transformação pessoal, da sabedoria que os grandes pensadores nos deixaram sobre a natureza humana. Se você quer continuar essa exploração, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não, porque eu preciso de números, mas porque você merece ter um espaço onde pode continuar esse trabalho de autoconhecimento, onde pode encontrar palavras para experiências que pareciam impossíveis de nomear. E se esse vídeo tocou em algo verdadeiro dentro de você, deixa um like. Cada like ajuda outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo a encontrarem esse conteúdo. O que significa, então, estar pronto? O que significa quando dizemos que seu inconsciente está pronto para algo? Significa que você chegou a um ponto na sua jornada onde a dor de permanecer o mesmo se tornou maior que o medo de mudar. Significa que as defesas que você construiu, por mais sofisticadas que sejam, não estão mais conseguindo manter completamente afastado aquilo que precisa emergir. Significa que existe energia suficiente acumulada nas profundezas para começar a mover estruturas que pareciam inamovíveis. Freud falava sobre isso em termos de economia psíquica. Nós investimos energia em manter certas coisas reprimidas, em sustentar certas ilusões sobre nós mesmos, em evitar certas verdades. Mas essa energia não é infinita, e chega um momento em que o sistema não aguenta mais a pressão. É aí que os sintomas aparecem, que as crises acontecem, que a vida como você conhecia começa a desmoronar. E isso pode parecer terrível quando está acontecendo, pode parecer o fim de tudo, mas na perspectiva mais ampla, é na verdade um começo. É o inconsciente forçando uma abertura, criando uma oportunidade para integração e cura que não existia antes. Não significa que o processo será fácil ou rápido ou indolor. Significa apenas que agora é possível, que as condições estão dadas, que você tem o que precisa para começar. O que você pode fazer com essa compreensão? Primeiro, e talvez mais importante, você pode parar de lutar contra o que está emergindo. Pode parar de tratar seus sintomas, suas inquietações, suas crises como problemas a serem eliminados e começar a vê-los como mensagens a serem decifradas. Cada desconforto que você sente é uma comunicação do inconsciente, uma tentativa de te mostrar algo que você precisa ver. Em vez de tentar silenciar essas vozes com distrações, ou medicamentos ou força de vontade, você pode começar a escutar. Pode prestar atenção aos seus sonhos e tentar entender o que eles estão dizendo.
Pode observar os padrões que se repetem na sua vida e se perguntar o que eles revelam sobre você. Pode dar espaço para as emoções que você normalmente evita e deixar que elas te ensinem algo. Isso não significa que você deve fazer tudo sozinho. Freud criou a psicanálise exatamente porque reconheceu que precisamos de ajuda para ver aquilo que nossas defesas nos impedem de ver. Um terapeuta, um analista, alguém treinado para escutar o que está por trás das palavras, pode ser um guia valioso nessa jornada. Mas mesmo sem ajuda profissional, você pode começar a cultivar uma atitude diferente em relação ao seu mundo interno. Pode começar a tratar seu inconsciente não como um inimigo a ser derrotado, mas como um aliado a ser compreendido. Então aqui estamos nós, você e eu, nesse momento estranho e precioso. Você clicou nesse vídeo por uma razão, mesmo que essa razão não esteja totalmente clara para sua mente consciente. Algo te trouxe aqui, algo que sabe mais do que você sobre o que você precisa. E agora você tem uma escolha. Pode fechar esse vídeo e voltar para sua vida como ela era, pode arquivar tudo isso como curiosidade intelectual e seguir em frente sem mudar nada. Ou pode reconhecer que esse momento é um convite, uma porta que se abriu, uma oportunidade que o seu próprio inconsciente criou para você. Freud nos ensinou que o destino não é algo que nos acontece de fora, é algo que criamos de dentro, muitas vezes sem saber que estamos criando. Os padrões que se repetem, as situações que atraímos, as pessoas que encontramos. Tudo isso é em grande parte obra do inconsciente, tentando nos levar a algum lugar, tentando completar algo que ficou inacabado. Quando você começa a entender isso, quando você começa a colaborar conscientemente com esse processo, em vez de resistir a ele, sua vida inteira pode se transformar. Não da noite para o dia, não sem dor e confusão pelo caminho, mas de forma real, de forma duradoura, de forma que te leva cada vez mais perto de quem você realmente é, por baixo de todas as máscaras e defesas que construiu. O inconsciente está sempre falando. A questão é apenas se estamos dispostos a ouvir. E o fato de você estar aqui agora, tendo chegado até o final desse vídeo, me diz que você está. Sua mente inconsciente criou as condições para esse encontro. Ela te preparou, te amadureceu, te trouxe até esse ponto onde você pode finalmente começar a escutar o que ela tem para te dizer. Não desperdice essa abertura. Não deixe esse momento passar como tantos outros passaram. Algo em você está pronto para nascer, pronto para emergir das profundezas onde estava guardado. Dê a essa parte de você a permissão que ela precisa. Dê a ela sua atenção, sua curiosidade, sua coragem, porque aquilo que te espera do outro lado, desse processo, aquela versão de você que ainda não nasceu, mas que já existe em potencial, vale cada momento de desconforto, cada lágrima, cada medo enfrentado. Você está pronto. Seu inconsciente sabe disso. Agora é hora de você saber também. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha nos comentários o que está emergindo na sua vida nesse momento. E nos vemos no próximo vídeo, continuando essa jornada juntos pelas profundezas da psique humana.